Autorizo, então, a Assembleia de Credores da Copa, conforme o edital. Rodrigo, você leu o edital? Gostaria de convidar o Dr. Bruno para secretariar, por favor. Fazer a leitura do edital. A excelentíssima senhora doutora Patrícia Mantovani Acosta, meritíssima juíza da primeira vara civil da comarca de Araucária, Paraná, faz saber que pelo presente edital ficam convocados todos os credores da recuperação judicial número 0000-153.2013.8.16.0025, em que são requerentes Incopa Importação e Exportação e Indústria de Óleos S.A., Incopa Investimentos Administração de Bens S.A. e Soicomex Comercial Exportadora Limitada, para comparecerem à Assembleia Geral de Credores requerida nos termos do artigo 36, parágrafo 2º da Lei 11.101 de 2005, a ser realizada no seguinte endereço: Avenida 7 de Setembro, número 4698, Auditório, Batel, Curitiba, Paraná. Sendo a primeira convocação no dia 5/12/2017, às 14 horas, ocasião em que a Assembleia será instalada com a presença de credores titulares de mais da metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados para a Assembleia em segunda convocação, a ser realizada no dia 13/12/2017, às 14 horas, a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores. Ordem do dia: A. Aprovação, rejeição ou modificação do aditamento ao plano de recuperação judicial anteriormente aprovado. B. Demais assuntos de interesse. O credor poderá ser representado por mandatário ou representante legal, hipótese em que deverá enviar para a administradora judicial, a Rua Marechal Hermes, número 272, bairro Centro Cívico, Curitiba, Paraná, CEP 80-530-230, ou no endereço eletrônico geral@brasiliobacelar.com.br, no prazo de até 24 horas antes da data da Assembleia, documento hábil que comprove seus poderes ou indicação de sua localização no processo de recuperação judicial, exceto se a representação de credores trabalhistas se fizer por sindicato, hipótese em que deverá apresentar a relação de associados que pretende representar com 10 dias de antecedência à Assembleia, nos termos dos parágrafos 4º e 6º do artigo 37 da Lei 11.101 de 2005. Cópia do aditamento ao plano de recuperação também poderá ser obtida através de solicitação no endereço eletrônico acima indicado. E para que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. O quórum para a presente Assembleia se apresenta da seguinte maneira: a classe 1, com R$ 5.569.708,58, 100%. Classe 2, R$ 7.783.624.776,70, 100%. E a classe 3, com R$ 911.779.565,95, em 98,55%. Foi tomado como base a PETAX do dia 4/12 de R$ 3,2506. Foi... não consegui na presença. Consignar a presença da FEMA e do Société Générale, bem como do... Qual é o credor, doutora Tatiana? José Edivaldo Souza. Tá, vamos constar em ata, então. Tá. A palavra com o doutor Geraldo para a apresentação do plano. Boa tarde. Bom. Alô. Boa tarde, senhores e senhoras. Primeiramente, agradecendo a presença
Meu nome é Geraldo Gouveia Júnior, representando a Encopa pelo escritório Advocacia de Luizi. Como já é do conhecimento de todos aqui, hoje nós temos uma proposta para ser estudada, vamos debatê-la, relativamente à alteração do plano. Então, que fique claro que nós não estamos aqui para aprovar um plano. Não existe desaprovação de plano, o plano já existe, já é um plano consolidado, já é um plano cumprido em boa parte. Então, a nossa presença aqui hoje é para discutir alterações específicas a esse plano. Sendo mais objetivo, as alterações referem-se aos créditos que foram reestruturados na proposta original do plano original, que conseguiu fazer com que a Encopa tivesse a dívida reestruturada como um todo e fosse reestruturada como empresa, né, operacionalmente falando. Inicialmente, nós protocolamos um plano, um aditivo ao plano, que foi discutido com os credores, objeto dessa renovação da dívida, dessa novação da dívida, e esse plano precisa passar por algumas alterações. Como é normal, todos aqui presentes conhecem a dinâmica de uma recuperação judicial, sabem os debates que são feitos, as negociações são feitas. Como esse plano vai sofrer, como esse instrumento aditivo vai sofrer alterações substanciais, hoje a nossa proposta é trazer as premissas dessas alterações, debatê-las com os senhores, consolidá-las para reapresentá-las. E essa representação seria, oportunamente, nós suspenderíamos a Assembleia e oportunamente seriam votadas. Antes de mais nada, então, queria só apresentá-las e depois a gente abre aqui, ou até durante o curso, fiquem à vontade aí para interromper, questionar alguma coisa. Então, apresentar aqui qual as alterações que nós vamos buscar, por favor. Vale também a gente ter essa... essa apresentação ela vai fazer parte integrante da ata, ok? A gente vai imprimir depois, e vale dar uma lembrada aqui a todos que esta apresentação ela não é vinculativa, ela não é vinculante, porque as coisas que vão ser apresentadas aqui ainda precisam passar por últimos ajustes. Então, embora nós iremos juntar as lâminas aqui desse slideshow, vão ser impressas e vão estar na ata, ela não nos vincula diretamente, tá? Essas premissas, de modo geral, devem ser as respeitadas, devem ser as que serão apresentadas ao plano, mas o que está aqui não é estritamente vinculante. Esse é o sumário, pode passar. Então, vamos lá. Aqui é um resumo do plano original, que foi aprovado já em 2014, em fevereiro de 2014. Alguns de vocês estavam lá, outros não. Mas aqui é só para a gente lembrar em que pé estamos, ok? Então, quais eram as propostas que existiam naquele plano? Para a classe 1, era um pagamento que deveria ser efetuado diretamente pela Encopa, como de fato foi, aos poucos créditos líquidos e que vieram a ser liquidados após a aprovação, nos termos da Lei de Falência e Recuperação Judicial, que dita pagamento em até 12 meses depois de liquidados. Contudo, havendo limitação de 150 salários mínimos, né, porém, essa limitação ainda existe uma pendência se ela é válida ou não, a empresa está debatendo sobre isso. Então, desde já, deixar consignado que nada muda em relação a isso, o nosso aditivo não versará sobre a forma de pagamento aos credores da classe 1. Aos credores da classe 2 e 3, havia basicamente duas opções de pagamento. Como estava previsto, havia uma empresa no papel de investidora que traria o aporte via a própria empresa ou de terceiros de 250 milhões de reais, os quais seriam rateados em 205 para a classe 2 e 45 para a classe 3. Isso gerava um deságio aproximado aí de 75% na classe 2 e 95 na classe 3 a serem pagos à vista mediante a transferência do crédito, cessão de crédito à empresa investidora. Isso foi levado adiante, isso foi feito. Alguns créditos ainda existe uma discussão quanto à liquidez, então esses créditos ainda não foram pagos. Outros credores
se recusaram por qualquer motivo, a assinar a cessão de crédito. Todos esses créditos foram depositados, isso já tem bastante tempo, foi logo no início do processo recuperacional, após a homologação. E quanto a estes créditos remanescentes anteriores, que não foram ainda transferidos, também não há nenhum tipo de modificação. Eles continuam vinculados aos termos do plano de recuperação judicial original. Por outro lado, no plano original havia uma segunda opção, caso os credores não quisessem transferir o crédito, que seria recebimento diretamente da Incopa, com um prêmio sobre o crédito original em valor presente, a ser pago em 20 anos, os 3 primeiros anos os juros e correções, e depois disso em 1/17 em parcelas anuais, incluindo amortização do principal parcial e juros e correções. Isso também foi levado adiante, isso está sendo pago. Se não me engano, nós temos aqui um credor que aderiu a essa cláusula, que é o Rabobank, a doutora ali representa, ela pode confirmar que está sendo pago conforme o plano. Ou seja, em relação aos créditos originais, a Incopa e a FEMA, nas obrigações que lhes cabia, cumpriram, né, da maneira que havia sido programado. Porém, sem embargo, os credores apoiadores era uma outra modalidade de pagamento aos credores originais, né, que o pagamento deveria ser feito diretamente pelas recuperandas, desde que os credores apoiadores dessem um crédito que, à época, estava determinado em tranches de 100 milhões de dólares. Nesse caso, o Banco HSBC, naquele momento, ele forneceu, via contratos adequados para isso, 200 milhões de dólares, que estão sendo pagos e renovados na forma negociada. Então, voltando ao que eu estava falando sobre o cumprimento do plano, observamos que está tudo dentro daquilo que havia sido negociado e todos os termos que haviam sido acordados. Pois bem, o plano definia, além dos créditos originais que foram cedidos e transferidos, ele definia que, uma vez transferidos, tornar-se-iam créditos reestruturados em poder do investidor ou de terceiros que também são parte do grupo de investidores e que deveriam negociar diretamente com a Incopa como seriam quitados ao fim do período. Eis o motivo pelo qual estamos aqui. Esses créditos ainda não alcançaram a negociação final ou, digamos, adequada quanto ao seu pagamento, e por solicitação do credor Crowned, o fundo Crowned, que detém parte desses créditos, foi convocada a Assembleia para justamente discutir o que nós, doravante, vamos denominar simplesmente créditos reestruturados, ok? Então, além disso, falei primeiro sobre as formas de pagamento, mas o plano também previa que, em razão do investimento, a FEMA poderia tornar-se titular de todo o controle societário do Grupo Incopa, poderia exercer isso, que não foi feito, até o momento, pelo menos, e os cessionários, como já expliquei, deveriam determinar as condições finais de pagamento dos créditos reestruturados. Bom, todos os créditos originais, eles foram ou pagos mediante a cessão ou depositados em juízo, com as exceções dos créditos ilíquidos, que aguardam, né? Então, pode passar. Então, qual é feito esse cenário, né? Explicado esse cenário de que o plano de recuperação original foi devidamente cumprido até todos os limites possíveis em que a Incopa ou FEMA tinham poderes para tanto, como eu já expliquei, a Crowned Capital, detentora de mais de 25% dos créditos que recebeu, que comprou, que pagou pelos créditos originais, em busca de uma resolução para que sejam adimplidos, pediu no processo, né, ela peticionou no processo que fosse convocada esta Assembleia. A Incopa apresentou, em seu movimento 3668.2, apresentou o aditivo ao plano de recuperação judicial alterado, né, quando a gente lê ali PRJA,
os que estavam lá vão se lembrar quantos planos foram apresentados no processo da Encopa, esse foi o último. Então, pediu que houvesse um aditivo àquele plano de recuperação judicial. Nós, Encopa, eu, enquanto representante da Encopa, me referindo à Encopa como nós, protocolamos o aditivo. Esse aditivo está aí no processo, acho que todos vocês tiveram acesso, puderam avaliar. Porém, as negociações não fecharam em cima daquele aditivo. Então, como eu expliquei anteriormente, ainda aqui na abertura, algumas mudanças, algumas não, porque são mudanças bastante significativas, têm que ser feitas no aditivo para que ele seja devidamente levado à votação e aprovado pelos integrantes aqui dessa Assembleia. Tá? A partir daí, eu gostaria, pode pular, por favor, gostaria de já entrar no que seriam as premissas do aditamento que a gente vai apresentar. Pretendemos apresentar esse aditamento em 48 horas, então acho que pode constar em ata que o nosso objetivo é, em 48 horas, apresentar o aditamento completo, consolidado, que substituiu o aditamento anterior, e teriam as seguintes premissas a serem seguidas, ok? Primeiro, foco na reestruturação, no pagamento, no adimplemento dos créditos reestruturados, de maneira que não há modificação nos termos que haviam sido propostos, votados e aprovados e homologados no plano original. Não alteração de nenhum valor ou condições originalmente definidas. Supõe-se que, se eu não vou alterar, nada mudará daqueles credores originais. Não seria justo aqueles que já venderam o crédito, de repente muda para aqueles que há uma briga, alguma pendência, não seria justo isso. Preservar as recuperandas, o negócio da recuperanda, ou em suas mãos ou em mãos de terceiros, porque as operações serão cindidas na nossa proposta, a gente vai chegar lá, mas as recuperandas, os negócios das recuperandas serão preservados e os negócios como um todo serão preservados. Então, preservar a recuperanda e suas operações, geradoras de empregos, tributos e riquezas, que isso é de fato o fundamental na lei de recuperação judicial. E reestruturar as operações do Grupo Encopa, porque quando eu falo em venda de ativos e de operações, a própria operação do grupo tem que ser reestruturada, e ajustando isso ao fluxo de caixa futuro. Então, em um resumo rápido, uma síntese rápida, temos o seguinte: o plano que será apresentado. Então, agora a gente está vendo aqui o que será de fato apresentado nas próximas 48 horas. Venda de ativos. A Encopa propõe a criação de uma UPI, vamos chamá-la de UPI Encopa. Ela será alienada judicialmente nas formas da lei e na proposta que fazemos agora, na modalidade de propostas fechadas, ok? Nos termos do artigo 60 e 142 da Lei de Recuperações. Essa UPI vai receber os ativos industriais da Encopa. Vai receber a planta de Cambé, chamada planta de Cambé, e a planta de Araucária. Foram objeto de muito debate ainda no plano de recuperação original. Então, passará a ser uma empresa, a UPI passará a ser uma empresa separada, desvinculada da Encopa, que vai ter todas as operações de esmagamento, operação de farelo, tudo que a Encopa faz hoje em relação a processamento de soja, vai estar contido na UPI, ok? Com a criação da UPI Encopa, as recuperandas continuarão a deter os ativos que não se relacionarem às atividades de industrialização, ou seja, a operação de trading. A operação de trading continua na mão da Encopa, tá? Isso também tem valor e isso também movimenta bastante dinheiro. Além desses ativos que são necessários para trading, ainda vai ficar, isso não está especificado aqui, mas eu já adianto, vai ficar ainda um galpão, a empresa ainda vai manter ativos tangíveis, imóveis e tudo mais. Então, além desses ativos, ela também será titular de recursos provenientes da venda da UPI Encopa, mas eles serão já dinheiro carimbado, eles serão prioritariamente, eles já terão uma destinação. Primeiro, ao pagamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial da classe 1,
porque, como eu disse, não vai ter modificação, porém, eles vão estar depositados em juízo. Isso para dar garantia aos credores. Segundo, o pagamento dos créditos sujeitos à recuperação judicial, a liberação, substituição das constrições judiciais impostas sobre os ativos que venham a integrar a UPI Incopa, porque hoje, em razão de execuções tributárias que a Incopa se opõe e crê em alto índice de chance de liberar, de ganhar, existem constrições sobre alguns imóveis. O dinheiro da venda da UPI será usado para garantir essa execução, para liberar os imóveis que vão, por outro lado, vão ser levados com a UPI. Ok? Em terceiro lugar, ao pagamento das outras contingências de responsabilidade da Incopa Trader, que seria a Incopa original. E vamos falar aqui, inclusive, de créditos ilíquidos. Então, para garantir, como garantia de que o plano original vai ser cumprido em relação aos credores originais, sem nenhuma mudança, sem nenhum risco, inclusive, o preço da UPI vai estar, em grande parte, destinado a garantir todos esses pagamentos. Ok? Bom, o preço mínimo que a gente tem avaliado são 35 milhões de reais, tá, a serem pagos integralmente à Incopa Trader. Alguns aqui já vão dizer, poxa, mas o valor da operação é maior do que 35 milhões de reais. Correto. Porém, a UPI, ela vai ser vendida com passivo, com grande parte do passivo do crédito reestruturado. Não todo, mas grande parte. A gente também deixa como aberto aqui que os próprios credores, poderão participar do processo licitatório, do processo de venda, porém, tem que usar dinheiro. Não há previsão de conversão de dívida em moeda a ser usada em leilão ou em proposta fechada, o que quer que seja, ok? Vamos lá. Então, não todo o passivo irá para a UPI, tá? É uma boa parte do passivo, mas nem todo o passivo. Então, o passivo dos créditos reestruturados, cedidos e não transferidos à UPI Incopa, ele será atualizado, tá? Ele será atualizado conforme os contratos originais e também vai ser pago em 20 anos. Tá? Só que esses créditos vão ganhar o que seria um prêmio, já que você vai receber em mais tempo, você vai ter uma majoração em 45%. Essa conta ainda está sendo negociada, talvez mude um pouco, mas vamos falar aqui em 45%. Tá? E nos primeiros 3 anos será pago somente a atualização monetária. Algo similar ao que foi feito aos credores da opção 2 do plano original. Ok? Nos demais anos, 1/17 do saldo a pagar ao ano, principal atualizado mais juros, e as recuperandas poderão ainda reestruturar os créditos reestruturados, cedidos, não transferidos ao UPI Incopa, por meio de emissão de debêntures conversíveis em ação. Então, a Incopa poderá emitir debêntures e usá-los como pagamento, ok? Os debêntures têm que trazer as mesmas condições aqui estabelecidas. No interregno, entre a aprovação deste aditivo aqui, considerando sua homologação judicial. Então, neste interregno, uma vez aprovado, uma vez homologado, né? Óbvio, todos que conhecem, operam aqui em recuperação judicial, sabem que a montagem e a venda de UPI não acontece em 24 horas nem em 30 dias. Então, neste interregno, ainda está em curso, né, um contrato de arrendamento entre a Incopa como um todo, e uma empresa, que é, nesse caso, a cervejaria Itaipava, né, a cervejaria Petrópolis, aliás, que arrenda o Parque Fabril. Bom, neste interregno de tempo, a Incopa ela estará obrigada a pagar a sua margem líquida do arrendamento para os créditos que não estarão endereçados ao UPI. Ou seja, eu tenho créditos que vão ser divididos em 2, uma parte vai para a UPI, a outra fica na Incopa. Os da Incopa serão pagos, em resumo bem rápido, serão pagos em 20 anos, até a UPI de fato acontecer, de fato se consubstanciar numa operação finalizada, a Incopa iniciará os pagamentos para esses créditos, se comprometendo a transferir toda a margem líquida dos contratos de arrendamento,
Se demorar a UPI, a Incopa paga mais. Na verdade, ela vai estar pagando as últimas parcelas, trazendo o valor presente, ela vai estar pagando. Ok? E isso se mantém, esse pagamento por conta da margem líquida do contrato de arrendamento, se mantém caso a UPI não prospere. Quer dizer, a UPI, não digo a UPI, eu digo a venda da UPI não prospere, porque a gente sabe que pode acontecer de não ter interessado, não é o fato de eu querer vender uma operação, um bem ou uma empresa, não quer dizer que vai acontecer que eu encontre interessado. Se isso acontecer, a Incopa continua obrigada a pagar a margem líquida do contrato de arrendamento até que se decida em uma segunda assembleia, ainda também não está definido se é uma assembleia ou apenas uma reunião de credores, enfim, o que vai ser feito num segundo momento, caso reste infrutífera a UPI Incopa. De modo geral, esse é o que será inserido num plano que, obviamente, vai trazer muito mais minúcia, muito mais regras de cumprimento, mas essa é a estrutura sobre a qual o plano vai ser montado. E aí, com base nisso, com base no que foi exposto aqui agora, trago de volta a palavra para o senhor administrador e gostaria de abrir, ato contínuo, aí, abrir a discussão e as dúvidas que, eventualmente, tem os senhores. Inclusive, doutor administrador, qualquer dúvida, qualquer coisa que julgue interessante questionar, por favor, fique à vontade. Doutor Geraldo, só para a gente complementar a linha de raciocínio aqui, este plano seria apresentado em quanto tempo? 48 horas. E a nova Assembleia... ainda não está definido, a gente tem como proposta, até por uma questão de agenda já reservada dos senhores, que seja na data que dia 13. reservada para a segunda convocação, que é dia 13. Dia 13. Bom, então, manteríamos estas datas aí, 48 horas para a apresentação do plano e... No horário e data que já havia sido reservado aqui, até por uma questão de facilidade. Alguém quer se manifestar a respeito da apresentação do doutor Geraldo? Bom, alguém contra esta suspensão até o dia 13? Não. Então, fica suspensa a Assembleia até o dia 13, com esta apresentação do plano em 48 horas, e daí para a discussão final do plano no dia 13. Isso? Nos autos, né? Apresentação nos autos. Nos autos eu posso... acho melhor mais fácil nos autos. Se alguém quiser acesso, pode acessar. Não, sim, porque depois a gente coloca no site lá e já fica... Não, a gente protocola 48 horas nos autos, lá está. Tá. Nós precisamos de 2 credores de cada classe para assinatura da ata. Eu acho que todos aqui, né? Porque não tem muito o que fazer. Então, tá bom. Tá. O vídeo vai estar no site e o plano também nós já disponibilizaremos no site do escritório. Daí. Feito, então. Encerrada a sessão, Assembleia, e até o dia 13.